Nessa aula nós vamos falar sobre parede torácica, abordando os músculos, os vasos e nervos dessa região. Os músculos do tórax nós podemos dividir em inspiratórios e expiratórios. Os que fazem a inspiração são aqueles que vão aumentar o tamanho da cavidade torácica, fazendo com que ela se expanda no sentido longitudinal e transversal, e vão ser o músculo serrátil dorsal cranial, os intercostais externos, os levantadores das costelas, o músculo reto do tórax e o diafragma. Lembrando que esse diafragma ele vai separar as cavidades torácica e abdominal. E os músculos respiratórios são o serrátil dorsal caudal, os intercostais internos, os rotadores das costelas e o músculo transverso do tórax. Então, nesse modelo aqui da cavidade torácica, estão modeladas apenas algumas vértebras torácicas e algumas costelas, para a gente entender o movimento realizado pelos músculos inspiratórios e expiratórios. Os músculos inspiratórios, eles vão girar as costelas para frente e para fora. Já os músculos expiratórios vão girá-las de volta para trás na posição normal, inicial na qual elas se encontram. Esse giro das costelas vai fazer com que a cavidade torácica seja expandida no sentido transversal. E depois eu vou colocar aqui um diafragma nessa posição para mostrar também que a contração dele vai expandir a cavidade no sentido longitudinal. Então, esse movimento para frente e para trás é o movimento feito por esses músculos inspiratórios e expiratórios. Quando as costelas se movimentam para frente, são os músculos inspiratórios atuando. E quando elas se movimentam para trás, são os músculos expiratórios. Então a gente pode observar isso de frente. E reparem bem que quando as costelas se movimentam para frente, girando, elas expandem no sentido transversal a cavidade torácica. Se nós voltarmos para aquela vista lateral de novo, nós vamos observar, colocando um diafragma atuando, que ele é essa grande cúpula aqui muscular, com um centro tendíneo e uma borda muscular, que quando ele se contrai, vai expandir a cavidade no sentido longitudinal, contraindo, relaxando, contraindo, relaxando. Quando ele contrai, ele empurra as vísceras abdominais para trás. Quando ele relaxa, as vísceras abdominais empurram ele de volta para a posição original, que é essa posição de cúpula. Nessa posição. Quando ele contrai, ele joga as vísceras para trás, desse modo. Então, relaxou, as vísceras empurram de novo ele para a posição mais cranial, encurtando então a cavidade torácica nesse sentido longitudinal. E quando ele contrai, vai aumentar no sentido longitudinal. Assim, Então nós vamos falar justamente dos músculos que estão associados ao tórax e que fazem esses movimentos de expansão da caixa torácica e que voltam com a caixa torácica para a posição de repouso, fazendo então dessa forma com que os pulmões possam se expandir e se encher de ar. Aqui então encontra-se um esqueleto do tórax do cão visto lateralmente e aqui visto ventralmente. Então a gente pode observar as vértebras torácicas aqui dorsalmente, formando as paredes laterais. Nós temos as costelas e as cartilagens associadas a ela, e aqui ventralmente, completando esse esqueleto, o externo, que a gente pode ver melhor aqui nessa figura. Aqui então ventralmente a gente pode ver o externo e associado a ele as cartilagens costais que depois se articulam aqui com as costelas. Bem, o músculo serrátil dorsal cranial ele vai surgir aqui no dorso de uma grande aponeurose fixada na face tóraco-lombar
e ele vai apresentar diversas digitações musculares que vão se fixar cranialmente aqui nas costelas e lateralmente, se interdigitando, podendo formar vários feixes musculares que vão se estender da segunda até a nona ou oitava costela. Desse modo, quando eles atuam, eles vão puxar as costelas nesse sentido, fazendo aquele movimento de rotação que a gente viu, para frente, expandindo então a cavidade torácica no sentido transversal. Já os músculos intercostais externos, eles vão sair da borda caudal de uma costela, vão seguir caudal e ventralmente, nesse sentido, para se inserir na borda cranial da costela seguinte. As fibras dele, então, vão se dispor dessa maneira. Quando ele se contrai, então, eles vão puxar as costelas nesse sentido aqui também, ou seja, girá-las lateralmente, para expandir, então, também a cavidade torácica no sentido transversal. Já os músculos levantadores das costelas, eles são músculos fusiformes que vão surgir do processo transverso de uma vértebra e vão se inserir próximo ao ângulo da costela, na borda cranial dela, da costela seguinte a essa vértebra. Desse modo, se a gente for observar, na primeira costela vai ser a única costela que não vai apresentar esse músculo, pois não vai existir um músculo levantador das costelas que saia aqui da última vértebra cervical e venha para a primeira costela. Tá? Só a partir da primeira torácica é que vai surgir um músculo levantador da costela que sai do processo transverso dela e vem aqui para a borda cranial da segunda costela. Já o músculo reto torácico ele é um músculo retangular que vai se originar aqui na primeira costela, podendo se inserir até a quarta costela, de modo que quando ele se contrai, ele vai puxar essas costelas para frente também, nesse sentido, expandindo então a cavidade torácica cranial num sentido transversal. E por último, para finalizar os músculos inspiratórios, a gente tem o diafragma. O diafragma, então, é um músculo que forma uma cúpula que vai separar aqui o tórax do abdômen, E se nós formos olhar eles aqui de frente, ele vai ser ligeiramente circular, apresentando um centro tendíneo e uma borda muscular. Essa borda muscular vai se fixar aqui dorsalmente nas vértebras lombares. A parte lateral, as duas partes laterais aqui se fixam nas costelas e aqui ventralmente ele se fixa no externo, na região aqui do apêndice tifoide. Então, dessa forma a gente divide ele essa parte muscular numa parte lombar, nas partes costais e na parte external. Já os músculos expiratórios, eles vão fazer o movimento de puxar as costelas para trás, girando-elas para trás, diminuindo dessa forma então o diâmetro transversal da cavidade torácica. E quais são eles? Um deles é o músculo serrátil dorsal caudal. Esse músculo serrátil dorsal caudal ele se origina numa aponeurose que se fixa aqui na fáscia tóraco-lombar e as interdigitações dele musculares pegam aqui nas últimas costelas, puxando então essas costelas nesse sentido. Já os músculos intercostais internos, eles saem da margem cranial das costelas e vão em direção cranial e ventral para se inserir na costela à frente. Desse modo, puxando também a costela nesse sentido. Já os músculos retratores das costelas, eles ficam aqui atrás das últimas duas costelas, saindo da fáscia tóraco-lombar e vindo se inserir então aqui nessa última costela, de um lado e do outro, puxando então essas últimas costelas nesse sentido. O músculo transverso torácico ele se insere aqui na superfície dorsal do externo, aqui lembrando que aqui a gente está na vista ventral, mas ele vai se inserir então dorsalmente no externo e lançar vários feixes que vão se prender aqui nas cartilagens costais, de modo que quando ele se contrair, ele vai puxar as cartilagens costais e consequentemente as costelas nesse sentido também, para diminuir transversalmente o diâmetro
da cavidade torácica transversalmente. Vamos dar uma olhada agora então nesses músculos para a gente observar isso, né, em algumas figuras que foram retiradas do Anatomy of the Dog do Miller. A gente consegue ver nessa figura aqui, ó, os músculos levantadores das costelas, que, como eu falei, surgem aqui, ó, do processo transverso de uma vértebra torácica e vai para a costela seguinte, a borda cranial dela. Aqui a gente consegue ver também os diversos músculos intercostais externos, lembrando que eles saem da borda caudal de uma costela e vai para a borda cranial da outra, seguinte, né, seguida nessa direção caudal e ventralmente. E a gente vê por baixo deles aqui os intercostais internos, que estão dispostos justamente no sentido oposto a ele, saindo aqui da borda cranial de uma costela, indo para a borda caudal da outra, uma direção cranial e ventral. Aqui a gente pode ver os músculos serrátil dorsal cranial e o caudal, se originando numa aponeurose aqui, ó, tá vendo, na faixa tóraco-lombar, e mandando várias interdigitações que vão pegar nas primeiras costelas aqui, geralmente de segunda até nona. E aqui os músculos serrátil dorsal caudal, que sai também de uma aponeurose aqui fixada na fáscia tóraco-lombar e manda as interdigitações para as últimas costelas aqui. E aqui está o retrator das costelas, né, saindo dessa fáscia tóraco-lombar também e pegando aqui na última costela. E aqui o músculo reto torácico, né, saindo aqui da primeira costela e pegando a segunda, terceira e quarta costelas aqui. Nessa figura aqui, a gente está olhando o assoalho da cavidade torácica, onde a gente pode ver aqui a superfície dorsal do externo e, como eu disse, saindo da superfície dorsal dele e se prendendo aqui nas cartilagens costais, ó, aqui o músculo transverso torácico. E aqui a gente consegue ver o diafragma, que vai separar as cavidades torácica e abdominal. Como eu disse, ó, ele tem um centro tendíneo e uma borda muscular. Essa borda muscular ela pode ser dividida numa porção lombar, que fica presa aqui nas vértebras lombares, através de duas partes, porções musculares, que nós chamamos de pilares do diafragma. Um pilar direito e um pilar esquerdo. Aqui a parte costal dele e esse finalzinho aqui que se prende no externo, a parte external dele. Reparem que no diafragma existem 3 perfurações, uma no centro tendíneo, por onde passa a veia cava caudal, que é o forame da veia cava caudal, um espaço entre os pilares aqui, que fica mais ventralmente, e outro que fica mais dorsalmente. Essa passagem que fica mais ventralmente é por onde passa o esôfago, daí esse nome de hiato esofágico. Além do esôfago, vão passar também os troncos vagais dorsal e ventral e o ramo esofágico da artéria gástrica esquerda. E essa abertura que fica mais dorsal é o que nós chamamos de hiato aórtico, por onde vai passar a artéria aorta, daí esse nome de hiato aórtico. Além disso, contém a cisterna do quilo e o início da veia ásica. Reparem que cada pilar tem um tendão, ó, que se estende aqui ao longo das primeiras vértebras lombares. Isso aqui é ele visto pela cavidade torácica e aqui ele visto pela cavidade abdominal. Aqui então no equino a gente consegue ver o músculo serrátil dorsal cranial, surgindo aqui da face tóraco-lombar, o serrátil caudal também, e ele se interdigitando aqui nas costelas. Aqui a gente vê, ó, as fibras dos músculos intercostais externos. E aqui o músculo reto do tórax. Numa dissecção mais profunda, aí a gente já consegue ver aqui as fibras dos músculos intercostais internos, além das dos externos aqui. E também o retrator da costela. A gente só não consegue ver os levantadores das costelas porque eles estão encobertos por essa musculatura aqui, associada à coluna vertebral.
Mas aqui nessa dissecção mais profunda a gente consegue observar isso. Os músculos levantadores das costelas saindo do processo transverso de uma vértebra torácica e indo para a borda cranial aqui da costela seguinte, puxando então as costelas nesse sentido. Aqui no cão e aqui no equino, o diafragma visto da cavidade abdominal, ou seja, uma visão caudal dele. Aqui já está a musculatura que fica no teto da cavidade abdominal, associada à coluna. E a gente vê então aqui o centro tendíneo, né, e a borda muscular nos dois, né, dividido numa porção que nós chamamos de lombar, formada por dois pilares, um direito e um esquerdo. Aqui é a mesma coisa no equino. Um pilar direito e um pilar esquerdo. Além disso, a parte costal, parte muscular costal e a external. Costal e external. E reparem as três aberturas que a gente mencionou. O hiato aórtico, o hiato esofágico e o forame da veia cava caudal. E a parte tendínea dos pilares se fixando aqui nas primeiras vértebras, na superfície ventral das primeiras vértebras lombares. Vamos falar agora das artérias torácicas. Nessa figura aqui, então, de perfil da cavidade torácica, a gente consegue observar aqui o coração de um cão, saindo do coração um grande vaso que vai distribuir sangue para todas as partes do corpo, que é a artéria aorta. Essa, de início, ela é chamada de aorta ascendente, ela faz uma curva, que é o arco aórtico, depois desce pelo corpo como aorta descendente. Nessa descida aqui dentro da cavidade torácica, depois ela vai entrar na cavidade abdominal quando passar pelo hiato aórtico, um diafragma, que está até representado aqui, ó, tá? Ela continua, passa no hiato aórtico, depois entra na cavidade abdominal. Dentro da cavidade torácica, ele emite esses ramos aqui, ó, que vão ficar entre as costelas, que são as artérias intercostais dorsais. Essas artérias intercostais dorsais, então elas seguem, o ramo ventral delas segue entre as costelas e o ramo dorsal vai vascularizar as estruturas que estão acima da coluna vertebral, que são as estruturas epaxiais. Além disso, a gente tem que acompanhar esse ramo aqui, que está saindo aqui do arco aórtico, que é a artéria subclave esquerda, e prestar atenção que dessa artéria subclave esquerda sai uma artéria aqui, ó, que é a artéria torácica interna. Essa artéria torácica interna, ela percorre aqui o assoalho da cavidade torácica, abaixo daquele músculo transverso torácico. E saindo dela, nós vamos ver diversos ramos intercostais, diversas artérias intercostais ventrais, que vão se anastomosar com essas artérias intercostais dorsais que saíram aqui da aorta. Além disso, a gente tem que acompanhar aqui na artéria subclave um outro ramo dela, que é o tronco coste-cervical. Desse tronco coste-cervical no cão, vai sair a artéria vertebral torácica, que corre aqui no teto da cavidade e vai emitir as primeiras intercostais. As primeiras artérias intercostais não vão ser ramos aqui da aorta torácica, e sim desse ramo do tronco coste-cervical, que é a artéria vertebral torácica. Além disso, esse tronco coste-cervical emite a artéria cervical profunda, que não é de interesse para a gente, porque a gente está falando só de vascularização da cavidade torácica. A artéria torácica interna, quando chega aqui no final, ó, à frente do diafragma, que está aqui, ela se divide aqui na artéria musculofrênica, que vai acompanhando aqui o ponto de inserção do diafragma nas costelas, e um ramo que vai perfurar a musculatura abdominal para vir para a superfície, que é a artéria epigástrica cranial superficial, e também um que continua dentro da cavidade abdominal, que é epigástrica profunda. Aqui num corte transversal, então, a gente vê isso de maneira melhor. A aorta torácica correndo aqui no teto e a torácica interna correndo aqui no assoalho, né? Aqui são os ramos que nós falamos de artérias intercostais dorsais, surgindo da aorta torácica, ele emitindo aqui um ramo dorsal que vem para essas estruturas acima da coluna, que são epaxiais,
E esse ramo ventral, que é a artéria intercostal da artéria intercostal dorsal, ele segue aqui entre a costela para vir se anastomosar com a artéria intercostal ventral, que sai aqui da artéria torácica interna, fechando esse circuito vascular aqui então. Nessa figura aqui é a mesma coisa, mostrando a vascularização da cavidade torácica no equino, né? A gente tem aqui a aorta torácica emitindo as artérias intercostais dorsais, tem a artéria torácica interna também que vai emitir as intercostais ventrais, mas para destacar também uma pequena diferença, que no tronco corte cervical do equino aqui, saindo da artéria subclávia, a gente viu lá no cão que as primeiras artérias intercostais iam sair de uma artéria que saía aqui do tronco corte cervical, que era chamada de artéria vertebral torácica. Aqui no equino, essa artéria recebe um nome diferente, né, nos outros mamíferos domésticos também, que é a artéria intercostal suprema. E depois esse tronco corte cervical se continua aqui como a artéria escapular dorsal, e lá que a gente viu lá no cão, que era a continuação era a artéria cervical profunda. E no equino, essa cervical profunda já é um ramo que sai direto da artéria subclávia. Nessa figura aqui a gente vê melhor aquilo que eu falei lá da artéria torácica interna. Quando ela chega aqui no final dela, né, ela vai emitir um ramo que segue aqui lateralmente, acompanhando o diafragma. Esse pontilhado daqui é o diafragma. Essa aqui é a artéria musculofrênica e ela perfura a musculatura abdominal para se continuar aqui como artéria epigástica. Com relação à drenagem venosa, a gente vai ver que existem veias intercostais também que acompanham aquelas artérias intercostais que nós acabamos de falar, sendo que essas veias intercostais, ventralmente, elas vão drenar aqui para a veia torácica interna, e essa veia torácica interna, né, você tem uma de cada lado do externo, elas vão formar um tronco comum que desemboca aqui na superfície ventral da veia cava cranial, que é essa grande veia que vai entrar aqui no átrio direito do coração. Nessa figura aqui, a cava cranial está aqui e aqui ela está isolada aqui. Essa figura aqui ao lado é como se a gente estivesse olhando tudo isso aqui ventralmente. Tá? Então o que a gente observa aqui é o teto da cavidade torácica. A gente vê aqui então, correndo no teto da cavidade torácica, a veia ásicos, que é o que vai receber aqui dorsalmente o sangue das veias intercostais. E essa veia ásicos vem se abrir aqui também na cava cranial. Então a drenagem ela vai ser feita aqui pelas duas veias torácicas internas que formam um tronco comum, antes de desembocar aqui ventralmente na cava cranial, e pela veia ásicos que corre aqui no teto, que vem desembocar aqui também na veia cava cranial. Aqui no equino, mostrando a veia ásicos, recebendo as veias intercostais, e aqui a veia torácica interna, recebendo também as veias intercostais. As duas se abrindo aqui na cava cranial, que é essa grande veia que chega aqui no átrio direito. Nessa figura aqui, mostrando uma visão geral, panorâmica do sistema linfático do cão, só para mostrar o que é a cisterna do quilo. Essa cisterna do quilo nada mais é do que uma dilatação vaso linfático, onde vai se iniciar esse vaso linfático aqui, que a gente chama de ducto torácico. Essa cisterna do quilo está drenando a linfa de toda a cavidade abdominal, pélvica e do membro pélvico. Tudo isso vai ser drenado aqui para essa cisterna do quilo, e a partir dessa cisterna do quilo surge esse ducto torácico. Mas isso é um conteúdo para ser abordado melhor na aula de sistema linfático. Com relação à inervação do tórax, nós temos os nervos intercostais, que vão caminhar ali junto com a artéria intercostal, naquele espaço intercostal. E como isso acontece? Aqui nesse esquema a gente tem um corte transversal de tórax, mostrando aqui uma vértebra torácica. Dentro do canal vertebral aqui, a medula espinhal, de onde vão se originar os nervos intercostais, né? Esses nervos espinhais que se localizam em tórax, eles vão se originar a partir de uma raiz dorsal e uma raiz ventral da medula espinhal. Essa raiz dorsal é sensitiva, apresenta um gânglio, a raiz ventral é motora. Quando as duas raízes se unem, formam um nervo espinhal que passa pelo forame intervertebral. Assim que esse nervo emerge pelo forame intervertebral, eles vão enviar um ramo dorsalmente para as estruturas epaxiais e um ramo ventralmente para as estruturas hipoaxiais. É justamente esse ramo ventral que vai acompanhar a artéria
e veia intercostal. Daí o nome também de nervo intercostal. Esses nervos intercostais, então, é que vão acompanhar esses vasos e fazer a inervação dessa musculatura que nós mencionamos hoje, com exceção do diafragma. Porque o diafragma vai ser inervado por um nervo específico, que é o nervo frênico, que é formado pelos ramos ventrais do 5º a 7º nervos cervicais. No gato, aí, incluindo também o 4º ramo ventral de nervo cervical. Nessa figura aqui, então, nós temos uma vista de perfil do tórax, onde nós podemos ver aqui o nervo frênico, que é esse nervo, que vem inervar, então, o diafragma, essa estrutura aqui. Reparem que ele parte aqui, ó, do 5º até o 7º nervo cervical, ó, do ramo ventral desses nervos aqui, do 5º, 6º e 7º nervo cervical, forma-se esse nervo frênico. Ele vai percorrer aqui dentro do tórax, passando na superfície lateral do coração, aqui, ó, por sobre o átrio esquerdo, e abaixo aqui, ó, dos brônquios, para vir em direção, então, ao diafragma e inervar essa estrutura.